Não, faz aí, faz. Então, Não. empurra, eu não vou fixar na senhora, não. Já tá gravando, mãe. Como é que eu vou gravar? Como é que eu vou gravar e... Lavar, Letícia! Sentadinha, né? Ai, que gracinha, dona gente. Girou, lavar de novo, acabando com a coluna da vovó. Deu um cavalo de pau agora. Ah, filha, que legal! Que legal, filhinha. É massa, né, filha? Letícia. Pipi. Aqui, Letícia. Lele. Ô, Lele. Tá querendo dormir? Tá.